Foi lançado o primeiro livro do Brasil sobre a saúde LGBTQIA+. Nele, temas tradicionalmente negligenciados na formação e na prática dos profissionais de saúde são abordados de forma direta e fundamentados em evidências. Carol, o livro instrumentaliza de forma interdisciplinar os profissionais de saúde na abordagem da população LGBTQIA+, e fala de diversos aspectos da consulta, exame físico, questões relativas ao processo de transição de gênero, entre outros assuntos. Para entender melhor a obra, eu converso agora com dois dos três autores por Skype, começando pelo Dr. Ademir Lopes Júnior, médico de família e comunidade e membro do Grupo de Trabalho de Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Doutor Ademir, muito boa tarde. Como surgiu a ideia de criar um livro sobre a saúde LGBTQIA+, aos profissionais de saúde? Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. A ideia do livro surgiu de uma percepção dos editores do despreparo e da negligência que os temas de cuidados às pessoas LGBT nos cursos de graduação. E isso leva, consequentemente, a um pior cuidado dessas populações, né? Então, muitos profissionais não saberiam perguntar as possibilidades de práticas sexuais ou possibilidades diversas de orientação sexual, e essa população fica sendo menos cuidada nos serviços de saúde. A abordagem inadequada por conta do despreparo dos profissionais? Sim, alguns temas, por exemplo, relacionados às pessoas trans, então relacionados à hormonização, orientação com os cuidados de modificações corporais. Em relação às mulheres lésbicas, por exemplo, muitas têm o Papa Nicolau, que é um exame para prevenir o câncer de útero. Muitos profissionais acham que elas não precisam fazer, e elas precisam fazer, né, algumas dessas mulheres. Homens gays, por exemplo, muitas vezes vêm com algumas queixas anorretais e as pessoas não consideram que aquilo pode estar relacionado ao tipo de prática de penetração anal, por exemplo. Então, essas são algumas coisas importantes para a gente poder cuidar dessa população. E os profissionais, muitas vezes, se sentem envergonhados, alguns julgam esse tipo de prática, sendo que a gente precisa olhar as pessoas na diversidade, na singularidade do ser humano. Quais são os principais temas do livro? Então, um ponto fundamental foi que a gente, na construção do livro, a gente também procurou envolver pessoas LGBT. E a primeira seção do livro são as pessoas contando os relatos e experiências delas em relação ao sistema de saúde, que muitas vezes é de violência. Além disso, tem uma abordagem inicial que fala sobre alguns conceitos fundamentais de sexualidade e gênero, passando por temas específicos, e o último capítulo, ele descreve, por cada uma das profissões de saúde, o que seria fundamental cada profissional de saúde saber sobre saúde LGBT no curso de graduação. O doutor Saulo Vito Ciasca, médico psiquiatra, coordenador da área de saúde da Aliança Nacional LGBTI+, e professor da disciplina de saúde LGBTQIA+, da Uninove, é coautor do livro com quem eu converso agora. Doutor Saulo, boa tarde. Explica um pouco sobre a sua participação no livro. Olá, boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Veja, a minha participação, eu idealizei essa obra, né, pensando nesse gap, nesse abismo em relação à saúde, e aí eu trabalho em diversas frentes, desde crianças e adolescentes trans dentro do ambulatório, transdisciplinar de identidade, gênero e orientação sexual dentro do Hospital das Clínicas, em que eu sou médico psiquiatra voluntário, e também dentro do Mães pela Diversidade, e ensino de saúde LGBTQIA+. Então, dentro do livro, participei de capítulos desde história e questões relacionadas à despatologização das identidades trans, intersexo e também lésbica, gay e bissexual, até a saúde mental, né, que a gente fala mais disso em relação à saúde mental. Então, foi bem ampla a minha participação, participei de 18 capítulos e também editorando o livro e revisando todo o processo. A abordagem se estende a outros aspectos além da saúde física? A gente tem capítulos no livro, por exemplo, um capítulo de diversidade sexual de gênero e perspectivas da religião
perspectivas religiosas nas diversidades, porque a gente entende que a questão da religião ultrapassa e atravessa, muitas vezes, a saúde dentro desse processo, principalmente em pessoas LGBTQIA+. Então, a gente foi ousado, a gente convidou um monge budista, a gente convidou rabinos, a gente convidou padres, pastor evangélica, para poder escrever sobre como que pode acontecer o acolhimento das pessoas LGBTQIA+, nas diversas perspectivas religiosas. Então tem candomblessista, a gente chamou representantes e lideranças de diversas religiões aqui do Brasil. Quantos colaboraram com o livro? Uma questão que a gente comenta muito, né? Dentro do livro tem uma frase que a gente chama nada de nós sem nós. Então, como a gente está falando, né, dentro de perspectivas diferentes de saúde, a gente cuidou para que os 140 colaboradores que a gente chamou tivessem questões pessoais relacionadas à temática. Então, por exemplo, um capítulo de mulheres trans tem uma mulher trans escrevendo junto, com a psicóloga escrevendo junto. Capítulo de pessoas intersexo, né, pessoas com diferenças de desenvolvimento do sexo, também com pessoas intersexo, para poder trazer essa perspectiva pessoal, o que é importante, que a gente fala bastante de lugar de fala. Então, a gente tem no livro capítulo específico sobre pessoas LGBTQIA+, que são indígenas, e a gente também chamou pessoas indígenas para escrever e compor junto, né? Pessoas com deficiência, e por aí vai. Então, todas essas 140 pessoas são pessoas que estão lidando com a temática desde o ensino até os cuidados na saúde, né, especialistas em saúde, e que também vivenciam na pele essas questões, para a gente poder trazer lugar de fala para isso. Onde é possível encontrar o livro? Você pode encontrar o livro em vários sites, né? No site da editora Manoli tem a venda, também na Amazon, em todos os lugares onde vendem livros, em sites você encontra, tá? O livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. A gente também vai chegar em livrarias, mas por enquanto a gente esgotou a primeira impressão e por enquanto está vendendo só digital durante a pandemia. Dr. Saulo, muito obrigada pela entrevista de vocês e parabéns pelo livro. Obrigado, Andréa.